Pessoal, estou gravando esse vídeo até para tentar explicar para as pessoas essa situação das finanças dos clubes de futebol. Eu conversei hoje com o dirigente do São Paulo, conversei também já com o César Grafietti mais uma vez, que é o especialista nas análises dos balanços financeiros dos clubes, sobre essa situação aí dos clubes de futebol no Brasil, né? Muita gente entendeu como algo assustador o fato, por exemplo, do Flamengo pegar 40 milhões emprestado no banco. E, bem, essa explicação é muito primária até, mas ainda assim a gente procura os especialistas para tentar traduzir para você. O que significa isso? Significa que ao não receber da Adidas, ao ter queda nas suas receitas de sócio-torcedor, que vai ter impacto daqui a pouco, em uma ou outra receita, a bilheteria, não tem, porque não tem jogo, o Flamengo, como outros clubes, ele precisa quê? Movimentar seu fluxo de caixa, porque alguns compromissos são adiáveis, outros compromissos são inadiáveis. Tá? Imagine a sua vida pessoal. Condomínio vai vencer, você tem que pagar. Se não pagar, vai ter multa. Escola, se você paga escola, vai ter multa. Cartão de crédito, nossa, juros absurdos. Então, o que você faz numa situação dessa? Se por acaso você tem uma queda de rendimento, um atraso salarial, mas você sabe que tem grana para receber lá na frente, que esse dinheiro vai sair daqui a alguns dias, algumas semanas. Você pega o empréstimo do banco, se você tem crédito, se você é um bom cliente, está bem no mercado, não tem grandes dívidas, não está com o seu nome no Serasa, você consegue negociar até uma boa taxa de juros. Para um banco, o dinheiro é um produto que ele vende. Ele te dá o dinheiro em troca do quê? De juros. Se você está ferrado, você vai pegar dinheiro nesses bancos de crédito consignado, tudo a juros altíssimos e vão ficar refém dos caras talvez sua vida inteira. Se você tem equilíbrio nas suas finanças, você pega essa grana, tá, negociando com um banco por uma taxa menor de juros e você liquida isso rapidamente assim que possível. É isso que o Flamengo fez. Fluxo de caixa. Se o Flamengo não fosse hoje um clube bem administrado financeiramente, o Flamengo não conseguiria ter crédito. Não tinha até alguns anos. E aí ia ficar ferrado como outros estão ferrados. Então esse empréstimo, isso não é um problema. Isso é do jogo. Quem está falando isso não sou eu. Quem eu falei são as pessoas, não do Flamengo, tá? Não falei com ninguém do Flamengo sobre isso. Pessoas do mercado que entendem do assunto. Isso é normal. O grande problema é você não ter como pagar lá na frente. O Flamengo tem dinheiro para receber, por exemplo, da Adidas, que também pegou empréstimo lá fora, como foi noticiado pela imprensa europeia. Gravamos um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Tem dinheiro, por exemplo, do Renier para sair, do jogador vendido ao Real Madrid. E vai ter dinheiro da televisão mais adiante, porque quando começaram os campeonatos, tudo, não do Carioca, porque não vendeu os direitos, né? Aí é uma outra discussão que a gente poderia até ter num outro momento. Quando eu fizer uma live, alguém vai tocar nesse assunto, eu devo fazer a live nesse domingo e a gente vai bater um papo sobre isso também. Então é importante pontuar o seguinte: não é verdade, não tem cabimento a tese que algumas pessoas estão defendendo, segundo a qual o time que está quebrado, tá tudo bem, já não paga mesmo. Não, ele vai ficar mais encalacrado ainda. E o time que está equilibrado, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense, Bahia, Goiás, são times que têm hoje uma situação financeira mais estável, cada um dentro do seu tamanho, da sua possibilidade, da sua receita. Esses têm uma tendência maior de superar essa crise com menor dificuldade. Dificuldade todos terão. E os que estão endividados, encalacrados, esses vão sofrer mais, é óbvio. Imagine, por exemplo, a vida de uma pessoa. A pessoa que não tem nenhuma dívida grande ou tem dívidas controladas e tal. Ou que não tem nenhuma dívida. O cara quitou o apartamento dele, o carro dele também está quitado, o seguro ele já pagou, o apartamento dele é próprio e tal. Ele tem uma despesa fixa mais fácil de administrar. O outro que tem vários compromissos pendentes, ele vai sofrer mais. Isso é óbvio. Isso é evidente. Então, o que acontece hoje é, o Flamengo movimenta muito dinheiro, o Flamengo tem compromissos importantes, vai sentir, já está sentindo, como todos estão sentindo. Se alguém disser que um clube está passando aí sem nenhum tipo de sequela nessa crise, não é verdade. Os grandes da Europa estão sentindo isso. Mas o fluxo de caixa, pegar um dinheiro, esse não é o problema. Não se iluda com essas teses malucas que algumas pessoas defendem. Esse aqui vai falir, o outro. Tem muitos que não conseguem nem pegar o empréstimo, porque não tem crédito. E quando pega o empréstimo, não consegue negociar a boa taxa de juros. Por quê? Porque não tem crédito, porque não são, digamos assim, não fazem parte daquele grupo de clientes que o banco considera como mais confiáveis. Tá? Eu não estou aqui defendendo o banco nem o clube, estou tentando explicar com base no que a gente conhece desse assunto e com base também, claro, nas informações que a gente vai buscar com as pessoas que são especializadas. Então é muito importante entender isso. Tá? Nesse momento, isso não é um problema, isso é uma solução para um problema imediato. Agora, caberia a clubes como o Flamengo ser um pouco mais transparente na comunicação. A comunicação do Flamengo não é nada eficaz, né? O clube deveria se comunicar mais com os seus torcedores, com a opinião pública, com todos, como, por exemplo, faz nos seus balanços, orçamentos que são publicados, demonstrativos financeiros que são muito detalhados e isso permite que todos saibam a real situação do clube. Então não se iluda com isso. Não ache que o time pegou dinheiro emprestado, vai quebrar. Não.
outros não conseguem nem pegar dinheiro emprestado para fazer pagamentos do dia a dia, antes até da pandemia, agora piorou mais ainda. Né? E a tendência é que esses fiquem mais encalacrados e esses que têm mais equilíbrio consigam passar com uma, digamos assim, uma condição um pouco melhor por todo esse momento difícil que o mundo está vivendo. É isso. Saudações.